Bom, informações aqui sobre a capital paulista, né? Mas a gente vai falar e abordar esse assunto olhando para todo o estado, né? Já temos aqui na ponta da linha o secretário executivo de Educação do estado de São Paulo, Haroldo Corrêa Rocha. Secretário, muito obrigado, viu, por atender aqui a Band News FM. Bom dia. Eu que agradeço, Ivan. Bom dia, Ivan. Bom dia, Sheila. Bom dia para todo mundo que está aí nos assistindo. Estava acompanhando aí a fala de vocês. E é isso, nós estamos retomando as atividades escolares. É importante esclarecer aí todo mundo que está ligado que não é uma volta às aulas desorganizada, desordenada, né? É uma volta às aulas com limites, com a obrigação das escolas cumprirem rigorosamente os protocolos, com todo o monitoramento de possíveis pessoas que podem estar no ambiente escolar com sintoma de Covid. Nós temos um sistema chamado CIMED, sistema eletrônico, para todas as escolas públicas e privadas registrarem os casos de pessoas que estejam no ambiente com algum sintoma. Às vezes é um sintoma de gripe, né? Mas sintoma de gripe é muito parecido com o sintoma de Covid. Então, a orientação, o protocolo é que essas pessoas, se tiverem com esse sintoma, não vão para a escola. Se porventura forem, vão voltar para casa para garantir que o ambiente seja saudável. É muito importante que a gente possa atender as crianças, sobretudo aquelas que mais necessitam da alimentação, que necessitam do material didático, que necessitam da conexão de internet. Nós não podemos jamais abandonar as crianças nesse momento tão complexo, né, que a pandemia nos coloca. São muitos aspectos que a gente precisa tratar em relação ao retorno às aulas, mas eu queria começar justamente pelo fim da sua fala, né? Não é obrigatório o retorno e há essa priorização, né, para alunos que principalmente ficaram sem aula, tiveram dificuldades, né, para acompanhar o ensino remoto, de alguma forma, esses alunos que o senhor cita, que tem a questão da merenda, isso, a gente ouviu a Marcela falando aí, vai ser um retorno escalonado, né, também na capital paulista. Isso acontece no estado, como não uma ordem, né, mas uma recomendação? O Ivan, as crianças e jovens que frequentam a chamada educação básica, que vai desde a creche, desde o bebê de 6 meses até o jovem de 18, 19 anos, essas faixas etárias representam aproximadamente 25% da população, né? Então, é dessa população que nós estamos falando. Essas crianças, durante o ano passado, ficaram privadas da convivência escolar, todos estudando unicamente, na maioria do ano passado, do tempo do ano passado, por educação remota. Então nós não podemos continuar com isso, porque é um prejuízo para essas crianças. É claro que tem muitas que aprendem até melhor, né? Uma jovem me disse: secretário, eu aprendi mais com a educação remota do que quando eu estava na escola. Mas isso é a situação de alguns. Tem outros que conseguem conciliar bem, mas tem alguns que não conseguem acompanhar a velocidade da educação remota. Tem criança que não tem o smartphone para acompanhar a aula remota, que não tem conexão de internet. Enfim, nós temos uma variedade de situação muito complexa, sobretudo na escola pública. Por isso que nós lutamos, o secretário Rosselli liderou essa luta para que a educação básica fosse declarada atividade essencial do estado de São Paulo. Foi o primeiro estado brasileiro que declarou isso, né? Já em dezembro de 2020, no dia 17 de dezembro, e mais recentemente usou essa expressão, né? Educação básica é considerada em São Paulo atividade essencial. Então as escolas estão autorizadas a funcionar, as públicas e as privadas, até nessa fase mais crítica do Covid, do Plano São Paulo, que é a fase vermelha. Mas, como eu disse, não é um funcionamento de qualquer jeito, é um funcionamento muito bem controlado. E o ponto que você me traz é muito importante, porque as famílias têm uma obrigação, né, sentimental de cuidar dos filhos da melhor forma possível. E a escola tem uma obrigação legal de cuidar das crianças no que diz respeito ao seu desenvolvimento. Então, família e escola, nesse momento, nós não podemos brigar, nós não podemos nos desentender. Nós temos que convergir.
Então, por isso que, embora haja autorização para as escolas funcionarem, tanto as municipais, quanto estaduais, quanto as privadas, essa autorização ela é limitada até 35% dos alunos diariamente e também ela respeita a decisão das famílias. Então, aquele pai, aquela mãe que não está confortável, está muito preocupado, com medo do seu filho se contaminar, ele não é obrigado a mandar para a escola. Agora, aquelas famílias cujas crianças precisam da alimentação, né? A gente sabe que tem famílias muito pobres que a criança precisa da alimentação escolar para complementar a sua nutrição. Aquelas crianças que não têm acesso à internet, podem ter acesso à internet através da escola. Aquelas crianças que são filhos de mães, por exemplo, que trabalham no supermercado, mães que trabalham na farmácia, mães que trabalham no hospital, na unidade de saúde. Então, essas mães precisam que a escola funcione para atender os seus filhos. Então, as escolas estarão abertas para atender dentro desse limite de até 35% e de acordo com a decisão das famílias, respeitando as famílias. Isso é importante a gente reforçar, né, que quem tem aluno na rede estadual, quem na rede pública não quiser mandar o filho, pode continuar com o ensino remoto, com todas as dificuldades aqui inerentes à natureza aí do ensino remoto. O secretário já falou um pouco sobre isso, né? Em relação aos profissionais da educação, aos professores, no caso deles, eles voltam todos presencialmente? Há exceções? Quais são? Ô Sheila, permita-me comentar antes essa questão da educação remota. Quer dizer, isso é uma coisa que veio para ficar entre nós, né? A educação brasileira pós-pandemia necessariamente vai ser, como a gente tem chamado, híbrida, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma turma que tem 30 crianças, poderá ir a cada dia na escola 10 crianças. Então, 10 crianças vão na segunda, 10 na terça, 10 na quarta, né? De forma que todas elas vão reencontrar os colegas, reencontrar os professores, vão ter garantido o seu desenvolvimento socioemocional também, além da matemática e do português. Nos dias que essas crianças não estão na escola, elas estão fazendo a aula remota, porque o centro de mídia está funcionando a plena carga, né? E a criança que a família não quiser que vá nenhum dia à escola, por medo, por temor, essa família precisa garantir que essa criança tenha acesso ao acompanhamento das aulas remotas, né? De forma que, dessa forma, a gente consegue ter as crianças na escola estabelecendo as relações e as crianças que ficarem em casa, ou em dias alternados, ou por opção da família, elas têm o acesso à educação remota. Então, é isso que está proposto, é isso que é a boa solução para essa conjuntura ainda difícil, eu concordo, né? Todos nós estamos vendo que a pandemia ainda está em alta, mas as crianças precisam desse atendimento. E em relação aos professores e profissionais? E os professores, assim, essa semana nós começamos com uma boa notícia, né? Foi uma luta muito grande para a gente conseguir começar a vacinação, né? Então, os professores, é importante dizer, porque às vezes as pessoas pensam que é um tratamento único. Não é assim. Não só os professores, todos os professores e demais profissionais que trabalham nas escolas, que são do grupo de risco, que tem mais de 60 anos, ou que tem alguma doença crônica, asma, bronquite, né, ou alguma doença do coração, esses profissionais, eles estão em trabalho remoto, eles não estão indo à escola, eles não podem ir à escola, porque para eles o risco é grande. Então, só estão indo à escola os que têm menos de 60 anos e os que não têm doença. E mesmo assim, não vão todos os professores. Por quê? Porque depende da quantidade de alunos, né? O limite é 35, mas tem escolas funcionando com 10% dos alunos, tem escola com 20%. Então, as diretoras de escola, elas convocam a quantidade de professores que sejam o necessário para atender a quantidade de crianças que lá estão, né? De forma que isso está sendo construído por cada escola, junto às famílias, junto aos professores, e, eu repito, a boa notícia foi a gente começar a vacinar, porque a vacinação vai dar mais garantia, vai dar mais segurança aos educadores. Começamos aqui em São Paulo na sexta-feira, né, uma sequência de muitas emoções, os professores soltando lágrimas, né, dizendo estar emocionados de receber a primeira dose da Coronavac,
mas ainda tem a segunda dose, tem o tempo depois para gerar os anticorpos. Então é um processo longo, né? As escolas vão funcionando com todo cuidado, mesmo que tomaram vacina, tem que continuar usando máscara, continuar higienizando, mantendo o distanciamento, e as escolas são todas organizadas para que isso possa ser feito com segurança, né? Secretário, não, é importante só uma fala do senhor, eu queria abordar de novo. Então, são as diretorias das escolas que definem a quantidade de professores que voltam ao trabalho? Isso não passa pelo governo do estado, pela Secretaria Municipal de Educação daquela cidade? Não, não, veja bem, cada rede tem o seu critério, né? A rede estadual, nós somos 5.100 escolas nos 645 municípios e 3,5 milhões de estudantes. Então, a regra nossa é o seguinte: todas as escolas têm que funcionar para atender, conforme manda o decreto, até 35%, pode atender menos, não pode atender mais, né? Agora, de acordo com a demanda, ou seja, de acordo com as decisões das famílias, dos seus filhos, isso vai determinar quantas crianças tem. Então, todos os profissionais que são do grupo de risco, isso é regra da secretaria, é trabalho remoto, né? Não podem ir para a escola. Os que não são grupo de risco, esses podem ser convocados pela direção de cada escola. Agora, não faz sentido, eu estou 10 professores na escola, se eu só tenho alunos para 2 professores. Então, por isso que cada unidade escolar convoca o número de professores, convoca o professor daquela disciplina que vai ser dada a cada dia, de forma que a gente tenha, assim, o atendimento às crianças, mas garantindo que o fluxo de pessoas, porque tem que sair de casa, vai para a escola, que o fluxo seja o menor possível, né? Seja aquele suficiente para atender a quantidade de crianças que nós temos nas escolas. Não, eu pergunto isso porque entender de quem vem a determinação ajuda a gente a entender também as mensagens que estão chegando aqui, muitas no sentido de que assim, a gente tem 2 pontos pacíficos, né? É importante retornar às aulas, é importante abrir as escolas, e é importante, assim como disse o secretário, que os professores se vacinem também e recebam a dose. Mas o que eu tô lendo aqui de mensagem é muita gente falando que são 18 funcionários para atender numa escola aqui específica, 5 alunos, e outras que não teve aluno voltando, escola que não teve aluno voltando agora na retomada, mas todos os professores, tirando aqueles que têm comorbidades, estão trabalhando presencialmente. E a gente ainda tem essa questão de que muitos professores aderiram à greve, né, secretário? Então, por isso que eu não estou fazendo uma cobrança, mas eu acho importante levantar essa bola para entender de onde vem a determinação, porque alguém pode estar errando a mão aí na hora de convocar um professor, na hora de receber esses alunos na quantidade específica daquela escola, enfim, né? É algo a se ver, é algo a se estudar também, né, secretário? Mas, o Ivan, você falou em greve, não é do nosso conhecimento que exista greve, né? Quer dizer, tem que falar casos específicos. A direção da escola pode ter convocado todos para esses dias que estão fazendo o planejamento, né? Porque a partir de amanhã, no caso da rede estadual, eu estou me referindo, né? A partir de amanhã nós passamos a ter alunos com aula, né? As escolas já estão abertas, aliás, as escolas não fecharam, mesmo durante a fase emergencial, só que não tiveram aula. Os funcionários para atender as crianças que precisavam da alimentação escolar, para atender as crianças que precisavam pegar na escola o material didático impresso, para levar para casa e estudar. Então as escolas não fecharam mesmo durante a fase emergencial, apenas não tiveram aula presencial. Agora nós estamos retomando as aulas presenciais e as escolas continuam abertas dentro dos critérios que eu falei. Então essa segunda e terça, ontem e hoje, as escolas estão retomando um planejamento que elas fizeram há um mês atrás, né, de funcionamento, contactando com as famílias. É importante dizer, Ivan e Sheila, que a secretaria passou a cada servidor nosso, professor e não professor, um chip de celular com 5 gigabytes para que eles pudessem se comunicar sem gastar o seu próprio crédito de celular, né, com as famílias, para combinar direitinho. Como eu disse, a gente precisa estar unido agora, olhando para cada criança, para a necessidade de cada criança, e aquela que for para a escola precisa ter lá o melhor atendimento. Aquela que ficar em casa precisa também do atendimento remoto. Então, é esse desenho que está sendo feito,
Isso não tem como ser imposto de cima, né? Tem diretrizes, tem regras, e cada escola vai adaptando ali a sua necessidade. Então pode ser aí um caso de planejamento da escola, que aí todos os profissionais que não do grupo de risco estejam participando presencialmente. E é muito interessante que, provavelmente nessa escola, os que são grupo de risco, que estão de casa, devem estar participando, como eu estou participando com vocês aqui, de forma remota, né? Para a gente ter o melhor desenho de como atender aquelas crianças que as famílias entendem que precisam do atendimento presencial. Secretário, para a gente encerrar aqui, queria que o senhor falasse sobre qual é o procedimento exato para que esses profissionais da educação recebam a primeira dose da vacina. Tem muita gente questionando por que aqueles profissionais com menos de 47 anos de idade não estão sendo contemplados para participar da campanha, e se em algum momento os professores vão ser vacinados nos locais de trabalho. Sheila, então a primeira explicação, que já me fizeram várias vezes essas perguntas, e eu entendo que as pessoas não têm uma explicação para ela, que é o seguinte: por que 47 anos, né? Pela seguinte razão, porque depois que o governador João Dória, né, o comitê do Covid, a Secretaria de Saúde, pelo secretário Jean, pela coordenadora do programa de vacinação, entenderam que era importante a gente começar a vacinar os professores e todos os profissionais da educação básica, foi a busca de vacina, né? Todo mundo está vendo que vacina é um bem escasso hoje, não tem vacina para todos. Então, ter priorizado o magistério, os profissionais da educação, quer dizer, o Estado de São Paulo foi o primeiro que fez isso e o primeiro que começou a vacinação. Então, isso foi uma conquista importante, mas tem a limitação de vacina. Então, essa primeira etapa, a Secretaria de Saúde conseguiu alocar 350 mil doses, né? Então, nós fomos olhando quantidade de profissionais de cada idade, né? E começando dos mais velhos, né? Para os mais novos, porque o Covid afeta mais os que têm mais idade. Então, quando a gente chegou em 47 anos, deu o total de 350 mil. Por isso, esse limite de 47 anos, né? Aí a outra pergunta que vem em seguida: e os que têm menos de 47, os mais jovens, né? Esses vão ser vacinados também, né? Nós não temos ainda a data, mas é intenso o nosso entendimento com a Secretaria de Saúde para que ela identifique novo quantitativo de vacina, e aí nós vamos definir quantas faixas etárias a gente pode vacinar e ir anunciando. A expectativa é muito positiva, né? Porque a Fiocruz agora está entrando com mais vacinas, o Butantan está garantindo que vai fornecer. Então, nas próximas semanas, com certeza, nós comunicaremos a vacinação das faixas etárias abaixo de 47. Né? Então, assim, eu entendo a ansiedade de todo mundo, mas isso está no nosso radar, isso vai ser resolvido. E só para você ter uma ideia, Sheila, o contingente total de pessoas, professores e não professores, que trabalham nas quase 30 mil escolas de educação básica de São Paulo, municipais, estaduais e privadas, porque a vacina é para todos, né? Não há discriminação de espécie nenhuma. O quantitativo é próximo de 1 milhão de pessoas. Então nós estamos vacinando agora aproximadamente 1/3 desse contingente. Tem mais 2/3, né? E nós esperamos, com um espírito muito positivo, de que nas próximas semanas, aí, ao longo do mês de abril, a gente consiga vacinar todos, a primeira dose, depois tem a segunda e tem que continuar a proteção, é importante chamar a atenção disso. E nós adotamos um sistema eletrônico conectado ao Vacina Já, para quê? Para validar o profissional que tem direito nessa fase, né? Nós vimos, a todo momento, a mídia está mostrando desvio, né? O brasileiro esperto furando a fila. E nós não queremos fura-fila na educação. Por quê? Porque a educação cuida de desenvolvimento, de formação das futuras gerações. Então, nós temos sempre que trabalhar com ética, né? Mas a gente sabe que, às vezes, o indivíduo, ele fura a fila. Então, tem um sistema de cadastro, então, é fácil, é simples, são dados gerais, né? CPF, endereço, telefone, identidade, nada de diferente para fazer. Eu vou te dar um dado, inclusive, de primeira mão, dado agora, neste momento, né? Neste momento, nós já tivemos 580 mil pessoas cadastradas, sendo 334
com mais de 47 anos, portanto nós estamos chegando já no limite, quase todo mundo já está cadastrado, a nossa estatística é de 350 mil, estamos com 334, e tem 246 mil pessoas que já se cadastraram, que tem menos de 47, que portanto estão se cadastrando já para as próximas etapas da campanha de vacinação. Agora, e o indivíduo faz o cadastro e tem uma checagem, o diretor da escola tem que confirmar, porque se houver informação errada, fugindo do que está estabelecido, as pessoas responsáveis têm multa, né, etc, etc. Enfim, nós queremos fazer uma vacinação sim, mas com rigor ético muito grande. Muitas reclamações, o senhor está falando aí do cadastro, secretário, sobre professores que fizeram o cadastro e não receberam o QR Code. Inclusive, relatos de alguns professores que não receberam o QR Code e a escola convocou esse professor para ir trabalhar presencialmente. E alguns deles no grupo de risco, enfim, acima dos 47 anos de idade, né? Alguma orientação para esses professores que não receberam o QR Code? O que eles precisam fazer? É esperar? E quer dizer, eles podem, por exemplo, rebater a escola quando é convocado a trabalhar presencialmente sem que tenha tomado ali a primeira dose? Não sei. Sim, Ivan, o primeiro ponto que eu queria esclarecer é o seguinte, o professor ir para a escola, atender as crianças, isso não é condicionado à vacinação, né? São duas coisas paralelas e complementares. A pessoa que não tomou a vacina e que tem menos de 46, ela vai precisar ir para a escola, porque as crianças precisam de atendimento. Igualmente aquela que tem 47 ou mais, até 60, mesmo que ela não tenha tomado a vacina ainda, ela precisa estar na escola atendendo. Acima de 60 não, como eu falei, que é o grupo de risco, mas todos abaixo de 60, se convocados pela direção da escola, precisam estar lá para atender, independente da vacinação. Até porque a gente sabe que toma a vacina, né, 21 a 28 dias depois vai tomar a segunda dose e só tem imunidade depois de 15, 20 dias da segunda dose, né? As crianças não podem esperar até lá, né? Então, assim, a vacinação é uma ação importante, mas é paralela. A escola não vai esperar estar todo mundo vacinado para voltar, porque aí as crianças teriam prejuízo, continuariam no prejuízo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, é verdade que a gente tem alguns problemas. No caso da rede estadual, é mais fácil o cadastro, ele é quase todo automático. Por quê? Porque nós temos o cadastro dos nossos funcionários. Então, o sistema, ele mesmo, checa e vai liberando. No caso das escolas municipais e das escolas estaduais, privadas, é um pouco mais difícil, tem mais digitação. E no caso das pessoas que são, como a gente diz, terceirizadas, por exemplo, aquela senhora que faz a merenda, aquela senhora que faz a limpeza da escola, que são contratadas por uma empresa que é contratada pela secretaria, aí é um pouco mais difícil, né? Porque, por exemplo, no caso das escolas privadas e dos municípios, eles precisam atestar que essa pessoa, de fato, trabalha na escola. Porque, veja bem, né, é possível que alguém entre lá no cadastro e faça um cadastro e está abaixo dos 47, às vezes nem trabalha naquela escola. Então, nós estamos checando se a pessoa efetivamente trabalha lá. Então, isso dá algumas intercorrências e tal, mas nós estamos corrigindo, atendendo, eu acompanho aqui pelo WhatsApp, né, as escolas todas informando, a nossa área de tecnologia trabalhando para normalizar. Isso vai normalizar, né, hoje já está bem mais tranquilo e vai cada vez funcionando melhor. Agora, ninguém pode ser vacinado se não estiver dentro das regras de enquadramento, né? Isso é fugir com a ética. Por isso que dá um certo trabalho, mas nós queremos fazer de forma correta, como eu disse. E aquelas pessoas, aí um último ponto que você trouxe, a pessoa, para ser vacinada, ela precisa levar o QR Code, né? Ela recebe um e-mail que tem o QR Code, data de nascimento, CPF dela, tudo direitinho. Ela precisa levar isso e precisa levar um documento para se identificar no posto de vacinação, que tenha fotografia e tenha CPF. Qual posto de vacinação? Aí tem que olhar qual é o sistema de vacinação de cada município. Tem município que faz cadastro prévio, aí ela teria que fazer o cadastro prévio no município. Tem município que não faz, apenas publica os postos de vacinação, o professor vai escolher aquele mais acessível para ele e vai fazer lá a sua vacinação.
Aqueles que não receberam QR Code, não receberam ou porque não estão enquadrados nessa primeira onda, ou porque desviou, né? Às vezes o e-mail é jogado para lixeira, ou se desvia. Quem teve esse problema, Ivan, é só voltar ao Vacina Já /Educacau, né, entrar com o CPF e lá vai ter um campo, emissão de segunda via do QR Code. E aí os problemas se resolvem. Secretário, para a gente fechar aqui rapidinho, tem pergunta aqui sobre transporte escolar. Aqueles motoristas de transporte escolar, de vans escolares. A pergunta é, são profissionais do transporte ou são profissionais da educação? E portanto, entrariam na campanha de vacinação? Não, eles são profissionais do transporte, né? Eles não estão incluídos nessa vacinação da educação, até porque, veja bem, a gente tem que ter muito critério em tudo que faz, né? Então, o nosso foco é vacinar aquelas pessoas que trabalham dentro da escola, que ficam ali naquela interação permanente entre os adultos e entre adultos e crianças. O transportador, ele é um contato mais eventual, não estou dizendo que ele não seja importante, mas veja bem, como que nós vamos vacinar o transportador do transporte escolar e não vacinar o motorista do ônibus ou aquele operador do metrô, enfim, ou de uma van particular que transporta outro tipo de... Então, a questão dos transportadores está sendo tratado do âmbito da Secretaria de Transportes do governo, né? E vamos ver qual vai ser o momento que esses profissionais vão ser vacinados, né? Infelizmente, né, eu acho que todos nós pensamos assim, todos deveriam ter direito à vacina, mas o fato é que o país não adquiriu vacina suficiente e nós estamos fazendo a vacinação sim, mas num ritmo lento. Por isso que a gente tem que ir fazendo opções daqueles que estão sujeitos, né, ao maior risco, né? Mas eu espero, nós torcemos para que o mais breve possível também os profissionais do transporte possam ser vacinados, porque é justo, é correto, porque eles de alguma forma estão circulando e também sofrem algum nível de risco. Não, faz sentido essa colocação, embora os funcionários do transporte escolar tenham um agravante que eles não estão trabalhando, né? Então é realmente complicado. A gente queria realmente que tivesse vacina para todo mundo. A gente conversou aqui com o secretário executivo da Secretaria Estadual da Educação daqui de São Paulo, Haroldo Corrêa Rocha. Secretário, obrigado, viu, pela atenção aqui com o nosso ouvinte. A gente vai seguir acompanhando aí a volta às aulas. Esperamos aí contar com o senhor para futuras entrevistas. Obrigado mesmo. Bom dia. Eu que agradeço, Ivan, e nós estamos sempre à disposição, e eu termino dizendo que é muito importante nesse momento tão ainda difícil da pandemia, que as famílias e os diretores, professores, busquem convergências para melhor atender as nossas crianças, que é o nosso objetivo principal. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigada, bom dia.